supondo que algum dia o faraó, né, ou Tururu, enfim, tenham um encontro com a real justiça, e tenham que responder por tudo que vem fazendo, todas as ilegalidades, todo o atropelo à Constituição, enfim, por tudo que estão fazendo, eu adoraria saber que eles teriam que pagar como pessoa física, devolver coisas como pessoa, que eles teriam que ser punidos no caso de serem condenados como pessoa física. Normalmente a gente vê o seguinte, esse pessoal mete o terror e depois sai ileso. No caso de juízes, quando os juízes aí cometem as maiores barbaridades, o que acontece com eles? São aposentados com salário integral. Porra, é o tipo da coisa indignante, claro, que está lá na lei, porque são eles que fazem as leis e nas leis eles colocam tudo de bom e do melhor para eles e estão sempre salvos e sempre tem atalhos e tudo mais. O resto das pessoas, os meros mortais como nós, não. A gente tem que estar pagando direto. Agora eles não, estão sempre salvaguardados por alguma coisa. Agora, e eu vou mostrar isso aqui, ficou muito bem explicadinho com, no programa aí do Pavinato, Pavivi, sem mimimi, bibibi, enfim, programa que ele faz que é muito divertido, ele é muito divertido. Tem um negócio muito legal, vou deixar ele já falar, deixa eu me resumir aqui. O meu continho, tá aí, ó, Pavivi. Você é o cara, hein? Corajoso, cara corajoso. Sobre, ele fala sobre o Steve Bannon, que ele vai contar para nós, que é um cara importante dentro da direita americana, um estrategista. Vou deixar ele falar, não vou ficar repetindo. Olha, olha que interessante. Porque o ex-estrategista político de Donald Trump, Steve Bannon, que é um dos principais expoentes da direita norte-americana, afirmou, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que vai pedir ao atual secretário de Estado, Marco Rubio, para que tome atitudes contra o Brasil, devido à ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump, que aconteceu em Washington na data de ontem. Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Eu acho realmente que o Brasil é muito importante para os Estados Unidos, principalmente Estados Unidos agora, nessa nova fase, na era de ouro, como falou o Laranjão. O Brasil é estratégico. Estados Unidos quer retomar o controle do Canal do Panamá, né, que permite a ligação entre os dois oceanos, uma via importantíssima. Está interessadíssimo lá na Groenlândia. Ele está querendo se espraiar de novo e mostrar força para o mundo. Ele não vai entregar o Brasil de mão beijada para a China. Brasil que não tem nada a ver com o tururu. Esse cara, tururu, não tem nada a ver com a gente. Eles sabem disso. É um pessoal que nos levou momentaneamente para o eixo diplomático completamente errado, mas ainda a gente tem chance de sair. E o Brasil demonstra, através da sua população, através da posição que tem o Jair Bolsonaro, o Biruliro, como ele é aclamado, onde ele vai, e todo mundo sabe que esse cara aqui, o Tururu, não tem carisma, não tem nada, não tem apoio de ninguém. Ele está lá por causa, né? Por causa, né, de um apoio do sistema que quer ele lá, mas que também já está rejeitando. Então, o Brasil é estratégico. Não vai ficar assim essa afronta que o ministro Alexandre de Moraes fez. Essa afronta que foi não permitir que um ex-presidente, convidado de honra especial para a posse do principal líder mundial da empresa do país mais poderoso do mundo,
ele, por birra, sem nenhum motivo, tem impedido. Não vai ficar assim. Isso, com certeza. O Brasil é importante demais para os Estados Unidos. Bannon organizou um evento no final de semana para representantes da direita de todo o mundo. E tinha Bolsonaro, é claro, como um convidado especial. Steve Bannon ainda chamou o ministro Alexandre de Moraes de corrupto. Aspas para Steve Bannon: eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Make America Great Again amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver severas sanções ao Brasil e, particularmente, a esse juiz, referindo-se a Alexandre de Moraes, para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fecho aspas. Professor Marcelo Suano. Pave, inicialmente só mandar um abraço para o Milton Cardoso, que é o dono da Rádio Livre Brasil, que está nos acompanhando aqui. Abração, Milton Cardoso. Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aquilo que a gente já espera que vai ocorrer. A presença do Trump não significa que ele vai defender o Brasil. Significa que ele vai defender os Estados Unidos e os valores ocidentais. Dentro dos valores ocidentais estão a liberdade, o respeito pela democracia, o respeito pela legalidade, porque isso é um pilar da sociedade americana. Isso não é um pilar da política americana. Apesar dos governos americanos terem indivíduos como Joe Biden, que fez o que fez, e vários outros do Partido Democrata que também fizeram, normalmente nos Estados Unidos o que norteia o comportamento é a legalidade. O que isso significa? Significa que ele vai ficar atento para os países que podem ser desonestos com as empresas americanas, com os interesses americanos. Exatamente isso. Agora volta aquele espírito realmente que o americano tem, de se achar fodão mesmo, e são. E agora eles vão se proteger de uma maneira e vão. A ideia é voltar a mostrar essa força para o mundo, já que Biden mostrou fraqueza total. Mas o espírito democrático, os valores democráticos são tão fodas lá, tão importantes nos Estados Unidos, que o Trump voltou, apesar de toda a força, toda a sujeira, todo o jogo sujo que fizeram para ele não voltar. Mas os valores são mais fortes. Lá, o STF deles não interfere na política. Não interfere. E ele voltou. E ele volta com esse espírito de trazer de volta, fazer a América grande de novo, mostrar para o mundo. Então, os valores americanos, eles vão, onde tiver americano, onde tiver empresa americana atuando, onde tiver interesses americanos, isso vai ser praticado. E é o caso do Brasil. E com aquilo que são os valores ocidentais. Há um dado, e eu já encerro, que é muito curioso. Por exemplo, as pessoas não sabem por qual razão é tão bom você receber investimentos norte-americanos aqui e ter empresas americanas concorrendo aqui no Brasil. Por uma razão simples. Se por acaso uma empresa americana for acusada de corrupção em um processo de concorrência em qualquer país do mundo, ela é processada lá nos Estados Unidos. Sensacional isso! Não é processada aqui, não. Lá eles não admitem que haja um processo corrupto numa concorrência qualquer que seja, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Olha que princípio maravilhoso. Que princípio maravilhoso. Tu não pode fazer cagada em nenhum lugar do mundo, não é só lá dentro dos Estados Unidos. Tu é punido, se tu fizer uma bobagem aqui no Brasil, tu é punido lá. Isso é princípio. Isso é princípio. O que mostra o nível de comportamento deles. O que isso significa? Eles vão ficar atentos para tudo aquilo que pode significar um impedimento ou uma agressão aos interesses norte-americanos. E, nesse sentido, vão observar aqueles países que têm indivíduos que comportamentos tirânicos, que são autoritários, que são ditadores, ou que têm algum ato de mau caratismo, razão pela qual eles vão utilizar os procedimentos que são naturais. Primeiro, eles dão um anúncio, depois eles começam a fazer sanções. A sanção é direta contra pessoas. Isso. Esse é o ponto que eu trago esse vídeo. Presta atenção nisso, vou voltar um pouquinho. As ações, primeiro lugar, quem é responsabilizado é a pessoa.
A pessoa em primeiro lugar, ouve aí. São ditadores ou que tenham algum ato de mau caratismo, razão pela qual eles vão utilizar os procedimentos que são naturais. Primeiro, eles dão um anúncio, depois eles começam a fazer sanções. A sanção é direta contra pessoas, depois contra grupos, depois contra entidades, depois contra entidades e empresas, depois contra instituições, depois contra o governo e depois contra o país. Há uma sequência que eles fazem que não é apenas diplomaticamente, é estrategicamente. Só para deixar sublinhado para quem nos acompanha. Então, se isso de fato aconteceu, que o Bannon sugere ao Marco Rubio, primeiro vai atingir a pessoa do Alexandre de Moraes, para depois, se for o caso no futuro, o povo brasileiro. Maravilhoso você ter falado isso, porque eles não vão fazer nada que prejudique o povo brasileiro. O que eles vão falar é dizer, esses indivíduos estão adotando medidas que vão contra não apenas o nosso interesse, mas contra os nossos valores, e eles são ilegais no seu próprio país, porque eles se preocupam com isso também, porque eles não querem fazer algo que possa significar uma ação de Estado contra Estado. Ora, imaginemos, isso é uma ficção, que alguma autoridade brasileira seja corrupta, seja mau caráter, não siga a Constituição, esteja perseguindo o seu próprio povo. Deus nos livre. Isso jamais aconteceria no Brasil. Jamais. O que eles vão dizer? Esse indivíduo aqui pode ser, inclusive, acusado internacionalmente. Essa é a razão pela qual nós vamos sancioná-lo. Suponhamos que, porventura, ele seja representante do narcotráfico ou esteja envolvido com o narcotráfico, que é o que ele acusa na Venezuela. Todos são sancionados porque são narcotraficantes. E aí eles vão primeiro contra pessoas. Ora, o que o Steve Bannon está falando? Ele conhece o Marco Rubio. E o Marco Rubio, ele sabe o que é a América Latina. Ele é descendente de cubanos. Ele chegou nos Estados Unidos, a família dele, antes da Revolução Cubana. Mas ele sabe o que o povo cubano sofreu. Razão pela qual ele tem ojeriza a ditadores. Sejam ditadores que estejam no executivo, sejam ditadores que estejam no legislativo, sejam ditadores que estejam no judiciário. E ele está olhando para todos os países que têm ditadores que já estão indicando que vão atuar contra os Estados Unidos ou contra o governo Trump. E Elon Musk, cidadão americano, nascido na África do Sul, mas cidadão americano, foi, aqui no Brasil, multado de uma forma, foi atacado no Brasil. E ele faz parte do governo. Isso não interessa, mas potencializa. Era isso. Achei uma informação bem interessante. Decidi passar para vocês também.